Pi é uma letra do alfabeto grego que é usada para designar aquele que é provavelmente o número mais famoso e notável da matemática. Em qualquer circunferência, situada em qualquer lugar do universo, a razão entre o seu perímetro e o seu diâmetro é constante e igual a 3,1415926, etc. Na habitual representação decimal, a sua dízima é infinita e não periódica. É este número que habitualmente representamos pela letra π. Do mesmo modo, a razão entre a área de qualquer círculo com o quadrado do seu raio é também constante e igual a π. São estas razões que dão origem às habituais fórmulas do perímetro de uma circunferência e da área de um círculo. A primeira referência histórica ao π, expressa por esta última razão, surgiu no papiro de Reind, que data de cerca de 1650 a.C. Não sendo claro se é este o momento de nascimento de π, é seguro dizer que é, pelo menos, uma ecografia onde se vislumbra algo do π. No entanto, decorreram mais de 1000 anos até que o grande Arquimedes percebesse que estas duas razões eram iguais a π. A esta surpreendente universalidade junta-se ainda a sua proliferação por outras áreas além da geometria, conferindo-lhe a fama que lhe reconhecemos e despertando o interesse de todos. Em alguns países, nomeadamente nos países anglo-saxónicos, o dia 14 de março é escrito como 3.14, fazendo lembrar uma aproximação para o π com duas casas decimais, uma vez que π é aproximadamente 3,14. Por isso, o dia 14 de março passou a ser designado nas últimas décadas como o dia do π, e é por isso comemorado em todo o mundo. A Unesco proclamou que, a partir de 2020, este seria o Dia Internacional da Matemática, tendo nesse ano como tema a matemática está em toda a parte. No âmbito das celebrações do Dia do π e agora Dia Internacional da Matemática, realiza-se desde 2019 o Festival de Matemática Covilhã Cidade do π. Este festival envolve todas as escolas do Concelho da Covilhã, a Universidade da Beira Interior, a Câmara Municipal da Covilhã e diversas instituições artísticas e culturais do concelho. Para além de uma vertente científica e educacional, que possibilita o contacto com diversos temas da matemática pelos alunos e público em geral, o festival tem também uma componente cultural e lúdica, que contribui para divulgar e popularizar a matemática. Na Covilhã há uma ponte pedonal do arquiteto Carrilho da Graça que, quando a vemos de certas perspectivas, faz lembrar a forma do π. E assim acabou por se transformar numa das imagens da referência do festival. A primeira edição deste festival, em 2019, cujas atividades se iniciaram em setembro de 2018, envolveu milhares de alunos e encarregados de educação, centenas de professores e mobilizou todas as escolas do concelho e outras instituições da região.
E desde 2020 o festival passou a integrar as comemorações do Dia Internacional da Matemática. As diferentes edições do Festival de Matemática incluem concursos de poesia, música, esculturas e fotografia que se desenrolaram ao longo do ano letivo e culminaram nos dias do festival. Durante os dias do festival, ocorreram nas escolas e no concelho da Covilhã diversas palestras, concertos, teatro, exposições, volteio artístico com cavalos, desfiles, flash mob e muito mais. Sendo irracional e talvez incalculável, não deixa de ser o tal número tão notável. Em 2020, a pandemia provocada pela Covid-19 obrigou ao cancelamento das atividades presenciais durante os dias do festival. Em 2021, o Festival de Matemática Covilhã Cidade do Pi não deixará de assinalar o Dia Internacional da Matemática, que tem como mote Matemática para um Mundo Melhor, e face à situação atual, terá uma versão reduzida e inteiramente online. Estando sempre acompanhado. O Festival de Matemática Covilhã Cidade do Pi é um evento, uma iniciativa que muito orgulha o município de Covilhã e a Câmara Municipal. Partiu da criatividade, da iniciativa de um grupo de professores que, baseados em património local, a Ponte da Carpinteira e uma escultura que temos no Jardim do Lago, bem como também no logótipo que comunica o município, pensaram que esta cidade, o concelho, era o contexto ideal para um festival da matemática e, por isso, desde 2018, que tem estado a ser realizado, acrescentando sempre a criatividade e, sobretudo, conseguindo envolver toda a comunidade escolar, do ensino básico ao secundário e profissional, interligando a matemática sempre com áreas artísticas, desde a música, a fotografia, a dança e mesmo a literatura, a poesia. É um festival que é muito bem conseguido, porque parte da história, do património local, centra-se na matemática, mas para a ligar à arte. E a arte pode efetivamente contribuir para fazer gostar mais de uma área de estudo tão essencial como é a matemática, dada a sua transversalidade, o facto de trazer competências e conhecimentos para múltiplas outras áreas. Agradecemos muito, enquanto Câmara Municipal, a este grupo de professores que continuam a dar de si para acrescentar em cada edição um pouco mais de criatividade.